Saúde a igreja, paz do Senhor. Amém. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 29. Parábola do bom samaritano. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Muitas vezes, quando se prega sobre esse texto, se fala da necessidade, da importância que a gente tem que ter de prestar atenção nos problemas do próximo, de ajudar o próximo, fazer como Jesus. E isso é verdade, isso não é mentira. Só que existe uma outra camada de entendimento desse texto que é um pouco ainda mais profunda, como falam por aí, é mais embaixo, né? É mais embaixo. Porque o que acontece? Se a gente for prestar atenção na lei, quando a gente vai ver as ordenanças da lei de Moisés, para as pessoas que, sacerdotes, levitas, pessoas que estavam a serviço do templo, entre várias ordenanças que eles tinham que seguir, uma delas era não tocar em cadáveres, pessoas mortas, pessoas feridas, em sangue. Então, sim, se a gente for ver estritamente, quando esse sacerdote e esse levita passaram e olharam e não fizeram nada, eles não estavam desobedecendo, eles estavam obedecendo a lei. Só que qual que é o problema? O problema é que a lei ela não nos ajuda em nada, ela não resolve o nosso problema. A lei ela só aponta o erro, ela só aponta que a gente não é capaz de obedecer. E Jesus ele se coloca aqui na figura do bom samaritano. A gente tem até hino que compara o bom samaritano a Jesus. Por quê? Porque apesar de Jesus ter nascido sob a lei, quando a lei ainda vigorava, mas ele estava de fora da lei, ele era maior do que a lei. Tanto que ele curou no sábado, ele chegou a trabalhar no sábado e várias outras coisas. Então Jesus ele se compara a esse bom samaritano, que não estando obrigado pela lei a cumprir as ordenanças do templo, ele foi o único que poderia resolver o problema daquele homem ferido, daquele homem morto. E esse homem representa a humanidade, representa a pessoa humana, representa cada um de nós. Então Jesus aqui, mais do que ensinar a ajudar ao próximo, ele também está ensinando que a gente também é esse homem ferido, quase morto à beira do caminho. E que a gente precisa permitir que Jesus ele nos saia, ele nos cure, ele nos ressuscite, ele nos traga da morte para a vida. E aí sim, com a vida dele dentro de nós poderemos ajudar o próximo. Assim como ele nos ajudou um dia, a gente pode ajudar o próximo e pregar a obra que ele fez e continua fazendo. Agradeço a oportunidade.